Olá, sou o professor Augusto Manzano e nesta sexta aula vou fazer as correções dos exercícios 1 e 2 passados anteriormente. No exercício 1 temos a solicitação de criar uma função chamada suc de x, que recebe o valor numérico inteiro e retorna o seu valor sucessor. Vejamos então a solução em português funcional, onde a função suc recebe entre parênteses um argumento numérico e devolve como resposta um valor numérico. Na segunda linha temos o uso da variável x representando a entrada de um número e a sua asserção sendo executada a partir de seu valor mais 1. Na linguagem ROP temos então que a declaração da função suc recebe um argumento num. Esse argumento está definido depois dos dois pontos e antes do símbolo de saída, e após o símbolo de saída a indicação do valor numérico com seu ponto e vírgula finalizando a instrução. Na linha seguinte, os três traços indicando o nome da função suc recebendo o argumento x, sendo o argumento um só, ele não precisa estar entre parênteses. Temos a definição do símbolo de asserção e, na sequência, a indicação da variável x, que será apresentada com um valor mais 1, ponto e vírgula, fechando essa instrução. Vamos ver, então, essa função sendo executada na linguagem ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função suc no ambiente, e aí você pode fazer alguns testes. Suc1, ponto e vírgula, ele retorna 2. Suc5, ele vai retornar 6. Suc, abre parênteses, 9, fecha parênteses, ponto e vírgula, e ele retorna 10. Vamos agora fazer o exercício número 2. O exercício 2 pede para criar uma função chamada ante de x, que recebe um valor numérico inteiro e retorna o valor antecessor, ou seja, a função ante é contrária à ação da função suc. Em português funcional, temos então a definição da função ante, recebendo como argumento um número entre parênteses e retornando como resposta um número. Na sua segunda linha, temos a definição do argumento x, que está entre parênteses, recebendo a asserção de x menos 1. Na linguagem ROP, a definição do código escrito fica declaração da função anterior, dois pontos, a indicação do argumento de entrada, o símbolo de seta para a direita, que indica o retorno de uma resposta, uma saída à execução da função, também como numérico, ponto e vírgula, e na segunda linha, a indicação dos três traços, o nome da função recebendo o argumento x e fazendo a asserção de x menos 1. Vejamos agora esta função sendo executada na linguagem ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função ante e execute, por exemplo, ante5, ponto e vírgula, e eu tenho 4. Ante1, ponto e vírgula, eu tenho 0. Se eu colocar ante0, ponto e vírgula, eu vou ter menos 1. Se eu colocar ante9 entre parênteses, ponto e vírgula, eu vou ter 8. Eu posso fazer, por exemplo, o anterior do sucessor de 9. Olha só que interessante. E vai ser 9, porque o anterior do sucessor de 9, o sucessor de 9 é 10. O anterior de 10 é 9. Mantém-se o mesmo valor. Por exemplo, podemos fazer antecessor do sucessor de 1, ponto e vírgula, e você vai ter um erro. Olha só que interessante. Quando eu tenho um argumento, eu não preciso de parênteses. O que a mensagem de erro está me informando? Está dizendo ali na primeira linha que a função anterior assumiu a função sucessor, que o anterior precisa de um número. Anterior precisa de um número e não de uma função. Sucessor precisa de um número. E observe que sucessor nem sequer assumiu o número 1. Mas se eu fizer antecessor, abro parênteses do sucessor de 1, fecho parênteses, ponto e vírgula, eu tenho então a solução feita corretamente. Por quê? Porque sucessor de 1 é uma função que retorna um número. Anterior precisa de um número. Esse número está representado nos parênteses do sucessor de 1. Sucessor de 1 volta um número, então isso é uma construção válida. Então temos que tomar alguns cuidados no uso de nossas funcionalidades. Agora que temos essas duas funções, vamos gravá-las. Então vou usar aqui o comando save, aula 06, que é a aula de hoje, fixação, que são os exercícios, 01, 02. Vamos pôr aqui o ponto e vírgula e acionar Enter.
pronto, temos neste momento já armazenados dentro do nosso ambiente, do ecossistema Hope, para ser usado a qualquer momento, a aula 5 e a aula 6, fixação 0102. O exercício 3 pede para criar uma função chamada QSOMA, recebendo os argumentos a e b, de modo que essa função retorne o resultado do quadrado da soma dos valores fornecidos. Olhando aqui o código em português funcional, nós temos então que QSOMA recebe dois argumentos, são os argumentos discriminados dentro de parênteses, e retorna um valor como resposta de sua ação. Na segunda linha temos os argumentos a e b, que recebem a asserção da soma de a e b ao quadrado, porque eu quero apresentar o quadrado da soma, então eu tenho que somar primeiro os dados e depois elevá-los ao quadrado. Esta solução na linguagem Hope é conseguida com a declaração da função em Hope, que é soma, recebe dois argumentos numéricos, então nós temos ali num, tralha num, e devolve um argumento numérico como num, e efetua a recepção dos argumentos a e b, das variáveis a e b, faz a soma de a e b elevando ao quadrado por uso da função interna poll de power, potência. Vejamos na sequência este exemplo sendo executado dentro da linguagem Hope. No ambiente Hope, copie o código da função QSOMA e na sequência vamos fazer um teste de QSOMA passando os valores 2 e 3. Acionando Enter, temos o valor 25. Por que 25? Se você somar 2 e 3, você tem 5. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Voltemos para a apresentação para darmos continuidade com o exercício número 4. O exercício número 4 pede para criar uma função chamada cubo de x, que recebe o valor x e retorna o cubo deste valor. Isso é conseguido a partir da definição de um argumento numérico que retorne um valor numérico, e a operação resume-se apenas em pegar o conteúdo ali de x, que é o argumento da nossa operação, e elevar x ao cubo. Na linguagem Hope, isto é conseguido com o uso da função poll, recebendo o argumento x com o argumento 3. Vejamos na sequência o script Hope sendo executado. Dentro do ambiente Hope, copie o código da função cubo, e vamos fazer um teste. O cubo de 3 deve ser 27. Dado o resultado, temos a certeza de que nossas operações estão corretas. Neste momento, vamos então gravar o conteúdo desta aula, save, aula 07, fixação 0304, ponto e vírgula, enter. O exercício 5, ele pede para criar uma função chamada produto que recebe os argumentos x e y e retorna a multiplicação desses argumentos. Isso em português funcional pode ser escrito como produto, recebendo dois argumentos e devolvendo um valor numérico, tendo na segunda linha a recepção dos argumentos x e y, que recebem a asserção de x vezes y. Em Hope nós temos então a declaração de produto, com a definição dos argumentos numéricos num, tralha num, e a devolução do valor numérico num com ponto e vírgula. Na segunda linha temos as definições dos argumentos x e y e a asserção de x vezes y. Vamos ver agora essa operação sendo executada dentro do ambiente Hope. A partir do ambiente Hope, copie o código da função produto e na sequência vamos fazer o cálculo aqui do produto de 2 vezes 5. 2 vezes 5 tem que resultar 10. O produto é 10, então temos aí a nossa função produto funcionando adequadamente. Voltando aos exercícios, temos junto ao exercício 6 a criação da função chamada IMC, que recebe os argumentos P e A, P para peso, A para altura, e que vem a mostrar o índice de massa corporal de uma pessoa, o IMC. Vejamos o código documentado em português funcional, basicamente a definição da mesma operação, P dividido por A ao quadrado, e na linguagem Hope nós temos então que P é dividido pela potência, pela função poll, de A,2, ou seja, de A ao quadrado. Vejamos essa operação em andamento dentro do ambiente Hope.
junto ao ambiente ROP, copie o código da função IMC e na sequência execute um teste. Vamos imaginar aqui o IMC de uma pessoa que tenha 85 quilos e tem a altura de 1,85 m. O seu índice de massa corporal é de 24,83. Vamos gravar esse conteúdo para preservá-lo. Comando Save, aula 08, fixação 0506, ponto e vírgula, Enter. O exercício 7 pede para criar uma função chamada $, que recebe dois valores, dois argumentos, a quantidade de reais e o valor do dólar no momento. Valor do dólar este em real e que mostre a quantidade de dólares correspondentes. Então significa, se eu tenho 123 reais e quero comprar uma quantidade de dólares, eu pego a quantia que eu tenho em reais, divido pelo valor do custo de cada dólar e terei então a quantidade de dólares correspondente. Olhando aqui a documentação em português funcional, a função $, recebe dois argumentos e devolve um valor numérico. Os argumentos a serem recebidos são real e valor, e a operação é a quantia de reais dividido pelo valor do dólar no momento. Em ROP temos então que a função $, recebe dois argumentos numéricos, num tralha num, e devolve um argumento numérico num, ponto e vírgula. Na segunda linha, recebe os argumentos com as variáveis real para o primeiro argumento, valor para o segundo argumento, e efetua a operação de real dividido pelo valor, fazendo a asserção desse resultado junto à função para que o valor seja então devolvido. Vejamos esta operação dentro do ambiente ROP. Dentro do ambiente ROP, copie o código da função $, e na sequência execute, por exemplo, $. Eu tenho 123 reais, o dólar custando 5,67, eu poderia então comprar 21,69 dólares. O oitavo exercício pede para criar uma função chamada squad, recebendo os argumentos A e B e devolvendo como resposta o resultado da soma dos quadrados dos valores fornecidos. Então eu vou pegar o valor A, elevar ao quadrado, eu vou pegar o valor B, elevar ao quadrado e somar os resultados desses quadrados. A documentação em português funcional eu tenho então que squad recebe dois argumentos numéricos e retorna um valor numérico, e a operação é A ao quadrado mais B ao quadrado, essa asserção sendo colocada sobre a função squad que recebeu os argumentos A e B. Na linguagem ROP eu tenho então para execução desta ação, que na segunda linha, recebendo ali os argumentos A e B, eu calculo a potência de A sobre 2, mais a potência de B sobre 2. Vejamos então esta operação sendo executada dentro do ambiente ROP. No ambiente ROP, copie o código da função squad, vamos chamar squad, passando os argumentos 2 e 4, ponto e vírgula, Enter. Eu tenho então o valor 20, porque 2 elevado ao quadrado é 4, mais 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. 4 mais 16 corresponde a 20. Vamos agora salvar este conteúdo de aula, então save aula 09, fixação 0708, ponto e vírgula, Enter. Para a realização desta aula, usei o modelo Matrix do site fppt.com. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter acompanhado a aula. Até breve, um abraço.